Olá, eu sou o Dr. Fabiano Novaes e esse é o nosso canal em Saúde da Mulher. Hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre o que é esse tal de câncer no útero. Quais são os tipos de câncer que atingem esse órgão feminino, o útero? Vou explicar para vocês hoje em detalhes sobre os 3 tipos principais de câncer, que são do colo do útero, do endométrio e o câncer do corpo do útero. Nós podemos dizer que o útero é o órgão da vida. Alguns chamam de mãe do corpo. É onde o feto vai crescer e ele vai trocar os seus nutrientes com a mãe e se desenvolver. Para que ele cresça saudável, é necessário um útero saudável, uma mãe saudável, uma gravidez saudável. Porém, como em todas as partes do nosso organismo, o útero ele pode ser acometido por doença cancerosa, um câncer do útero. E quais são os tipos principais de câncer de útero? Está muito em voga agora câncer de útero, depois que a jornalista Fátima Bernardes apresentou o câncer de útero recentemente. Afinal, quais são os tipos de câncer de útero e como eu faço para evitá-los ou para diagnosticá-los no início? Nós sabemos que o útero é composto pelo colo do útero e pelo corpo uterino. Dentro do útero tem uma camada chamada de endométrio, que é aquela que se desfaz e que acontece a menstruação. Eu vou passar para vocês agora um desenho esquematizado que mostra o colo do útero, o endométrio, com aquela camada interna, e o corpo uterino. O corpo uterino, como nós podemos ver, ele é formado por músculos. Esses músculos podem ocasionar um tipo de câncer. Normalmente é o sarcoma. Mais comumente a gente vê que esse corpo uterino ele é acometido por uma patologia muito comum, muito prevalente, chamada mioma. Os miomas, ao contrário do que muita gente pensa, eles não estão associados ao câncer de útero. Então o mioma ele não se transforma em câncer. É claro que às vezes quando acontece o diagnóstico de mioma, nós temos que retirar o útero. Porém, quando é que nós temos que retirar o útero? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Quando esse mioma causa hemorragia, a perda da fertilidade ou então dores pélvicas muito intensas devido ao grande volume em que eles podem atingir. Mas assim, um diagnóstico de mioma somente, se ele não estiver causando nenhum problema, ele não é uma doença que é necessária retirar o útero, necessário fazer nada. Normalmente, a grande maioria é só acompanhar. Bom, nós temos esse sarcoma uterino. Esse sarcoma é muito raro. Então, pouquíssimas mulheres têm esse sarcoma. Normalmente, ele é diagnosticado através do ultrassom de rotina que a mulher faz. Nós vamos ver ali uma lesão normalmente complexa, e essa lesão ela é biopsiada, retirada e o diagnóstico do sarcoma. Mais comumente, nós temos o câncer do endométrio, que é aquele câncer da camada do meio, da camada interna do útero. O endométrio, ele normalmente para de crescer quando a mulher entra na menopausa, tanto que a menstruação acaba. Por quê? Porque o endométrio ele entra em atrofia. Algumas mulheres têm sangramento na menopausa por causa do câncer de endométrio. Então, o câncer de endométrio, o principal sintoma dele é causar um sangramento na menopausa. Então, mulheres que estão na menopausa, que apresentam sangramento, elas têm de realizar a ultrassonografia transvaginal. Essa ultrassonografia transvaginal vai avaliar se esse endométrio apresenta-se espessado, normalmente maior do que 5 milímetros, e aí é necessário a gente fazer uma biópsia, ou por curetagem, ou por esteroscopia, e através dessa biópsia nós vamos saber se é um caso de câncer ou não. Você que está na menopausa, você tem que ficar sabendo uma coisa, que o sangramento que acontece na menopausa, a grande maioria não é câncer, é por causa da atrofia mesmo, que acontece uma instabilidade no endométrio e ele sangra. O câncer de útero mais comum e o mais fácil de ser evitado é o câncer do colo do útero.
Como eu já disse anteriormente em alguns vídeos aqui, o câncer do colo do útero é causado pelo vírus HPV. Esse vírus vai agir no câncer de colo do útero. Normalmente essa transmissão é por via sexual. E aí vai dar pequenas alterações. Essas alterações, as lesões chamadas lesões de alto grau, que antigamente chamava NIC2, NIC3, elas são diagnosticadas no exame de preventivo que a mulher faz todo ano. Então, através desse exame de preventivo, a gente consegue diagnosticar essas alterações, são as lesões de alto grau, ou NIC2 e NIC3, e a gente consegue, dessa forma, evitar que eles se transformem num câncer. O câncer do colo do útero, ele é muito prevalente, ele mata cerca de 7 mil mulheres por ano no Brasil. E ele é fácil de ser evitado se a mulher fizer os exames de rotina normalmente, se ela fizer os exames e ir ao ginecologista todo ano, ela consegue evitar esse tipo de câncer do colo do útero. O câncer do endométrio, nós temos que prestar atenção na questão da menopausa, principalmente o sangramento na menopausa. Ou então aquela mulher que está ali por volta dos 40 anos, 40 e poucos anos, em que tem sangramento excessivo e que não melhora com medicação, a gente tem que fazer uma biópsia para avaliar se não é um câncer. O sarcoma é uma lesão do corpo do útero, que é uma lesão maligna e que é muito rara. Não confundir sarcoma com mioma. Então, esses são os 3 principais tipos de câncer que atingem o útero. Então, se você faz os exames de rotina, você vai conseguir ou diagnosticar no início, se for um câncer de endométrio, ou então evitar que esse câncer se forme através do preventivo anual, tratando as lesões do NIC2 e NIC3. Tá bom? Espero que eu tenha tirado um pouco de dúvida sobre o que é esse câncer do útero, e se vocês gostaram desse vídeo, passe ele pra frente.